durante muito tempo, repetiram para você a mesma ideia de formas diferentes. Trabalhe mais, se esforce mais. Aceite mais responsabilidades, faça horas extras. Diga sim quando quiser dizer não. A promessa sempre foi a mesma: liberdade no futuro. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de escolha. A narrativa é simples e parece lógica. Quem trabalha pouco tem pouco. Quem trabalha muito conquista mais. E quem trabalha mais do que todos, um dia, não precisa mais trabalhar. Mas existe um problema sério nessa lógica. Ela funciona apenas no discurso, não funciona na realidade da maioria das pessoas. Se trabalhar mais realmente trouxesse liberdade, o mundo estaria cheio de pessoas livres. Mas o que vemos é o oposto. As pessoas que mais trabalham são, muitas vezes, as que menos conseguem parar. Elas acordam cansadas, dormem preocupadas. Vivem em função de prazos, metas, cobranças e boletos. E mesmo quando ganham mais dinheiro, algo estranho acontece. A liberdade nunca chega. Sempre parece faltar alguma coisa. Sempre existe mais um degrau, mais um objetivo, mais uma obrigação. Essa sensação não é individual, ela é estrutural. O sistema moderno de trabalho foi construído para recompensar esforço com sobrevivência, não com liberdade. Você recebe o suficiente para continuar, não o suficiente para sair, e isso começa cedo. Desde cedo, você aprende que seu valor está diretamente ligado ao quanto você produz notas, resultados, desempenho. Com o tempo, isso vira salário, promoção, cargo. A mensagem nunca muda se você fizer mais. Vai chegar lá, mas ninguém define claramente onde é esse lá. Porque, na prática, ele se move o tempo todo. Quando você ganha mais, o custo de vida sobe junto. Quando você sobe de cargo, a responsabilidade cresce mais rápido que a autonomia. Quando você se torna indispensável, se torna também insubstituível e preso. O que não te contam é que trabalhar mais aumenta sua dependência, não sua liberdade. Você passa a organizar sua vida em torno do trabalho. Escolhe onde morar com base no deslocamento. Escolhe quando descansar com base no calendário profissional. Escolhe até o quanto pode adoecer. E quanto mais você ganha, mais difícil fica parar. Porque suas despesas passam a exigir aquela renda específica. E não qualquer renda menos aquela. Isso cria uma armadilha silenciosa. Você precisa trabalhar mais para sustentar a vida que o próprio trabalho te obrigou a construir. Nesse ponto, trabalhar mais não é uma escolha. É manutenção de padrão, manutenção de compromissos, manutenção de expectativas, suas e dos outros. E o tempo, que deveria ser o principal benefício do esforço, desaparece. Você troca horas por dinheiro. Depois troca dinheiro por conveniência, porque não tem mais horas. E no final, não sobra nem tempo nem tranquilidade. A liberdade prometida sempre fica no futuro. Um futuro que nunca chega. Essa não é uma falha sua. É o funcionamento normal do modelo. O trabalho moderno não foi desenhado para te libertar. Foi desenhado para te manter produtivo, previsível e disponível. Enquanto você acredita que a solução é trabalhar ainda mais, você permanece exatamente onde está, apenas mais cansado e mais comprometido. Na próxima parte, vamos falar sobre por que aumentar esforço quase nunca significa aumentar controle e como isso cria a ilusão de progresso enquanto reduz suas opções reais. Existe uma confusão comum entre duas coisas muito diferentes: trabalhar mais e ter mais controle sobre a própria vida. Durante muito tempo, essas duas ideias foram tratadas como se fossem a mesma coisa, mas não são. Na prática, quanto mais você trabalha dentro de um sistema que não te pertence, menos controle você tem. Quando você aumenta seu esforço, o que geralmente aumenta primeiro não é sua liberdade, é sua responsabilidade, é sua carga mental, é sua dependência daquela renda específica.
Você começa entregando mais resultados. Esses resultados chamam atenção. A atenção vira expectativa. A expectativa vira obrigação. Em pouco tempo, o que antes era um diferencial vira o novo mínimo esperado. Você passa a ser visto como alguém confiável, disponível, resolutivo. Isso parece positivo. Mas existe um custo oculto. Quanto mais indispensável você se torna, mais difícil fica se ausentar, mais difícil tirar férias, mais difícil reduzir o ritmo, mais difícil dizer não. O sistema recompensa quem aceita carregar mais peso, mas não devolve o controle proporcionalmente. Você não decide mais seus horários. Você reage a demandas. Você não planeja o seu dia. Você apaga incêndios. E mesmo quando há aumento de renda, esse aumento quase nunca vem acompanhado de autonomia real. Você continua dependente do mesmo fluxo, do mesmo chefe, do mesmo mercado, do mesmo cenário econômico. Se algo muda, você sente imediatamente. Isso cria uma falsa sensação de avanço. Por fora, parece progresso. Por dentro, é fragilidade. Porque sua vida passa a depender de variáveis que você não controla. Outro ponto pouco falado é que trabalhar mais costuma reduzir sua capacidade de enxergar alternativas. Cansaço constante reduz visão estratégica. Excesso de tarefas elimina tempo de reflexão. Você não pensa no longo prazo porque está ocupado demais resolvendo o curto prazo. Assim, o trabalho consome não só seu tempo, mas sua atenção e sua energia mental. E sem energia mental, não existe mudança real. O problema não é o esforço em si. O problema é onde esse esforço está sendo investido. Esforço aplicado apenas para manter o mesmo sistema funcionando gera estabilidade temporária, não liberdade. Liberdade exige margem. E margem só existe quando sua vida não depende 100% do seu esforço contínuo. Quando você precisa trabalhar todos os dias para que tudo continue funcionando, você não está livre. Você está apenas sustentando a estrutura. Trabalhar mais dentro desse modelo não cria folga. Cria rigidez. Sua renda se torna previsível. Suas despesas se ajustam a ela. E qualquer interrupção vira ameaça. Por isso, muitas pessoas que trabalham mais do que nunca sentem mais medo do que antes. Medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de desacelerar. O controle prometido nunca chega, porque o esforço não está construindo independência, está apenas ampliando a dependência. Você sobe, mas o chão sobe junto. Na próxima parte, vamos falar sobre como o aumento de renda quase sempre vem acompanhado do aumento automático de custos. E por que isso mantém você no mesmo lugar, mesmo ganhando mais. Existe uma promessa silenciosa que acompanha o aumento de renda. Agora as coisas vão ficar mais fáceis. Mas, para a maioria das pessoas, isso nunca acontece. O que acontece, na prática, é outra coisa. Quando a renda aumenta, os custos se ajustam quase automaticamente. Não por falta de disciplina, mas porque o sistema inteiro empurra você nessa direção. Com mais renda, surgem novas expectativas. Expectativas externas e internas. Você passa a poder morar melhor, poder ter um carro melhor, poder consumir serviços que economizam tempo, poder dar um padrão de vida mais alto à família. Essas decisões parecem racionais quando analisadas isoladamente. O problema é o conjunto. Cada melhoria individual adiciona um custo fixo. E custos fixos são o oposto da liberdade. O aluguel maior não é temporário. O financiamento não é flexível. O plano mais caro não pode ser pausado facilmente. Assim, sua vida vai ficando mais confortável, mas também mais rígida. Você passa a ganhar mais, mas precisa ganhar mais para continuar vivendo do mesmo jeito. Isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de progresso sem acúmulo de margem. Você sobe o padrão, mas não constrói reserva. Você melhora o presente, mas enfraquece o futuro. O resultado é paradoxal.
Alguém que ganha mais hoje pode estar mais vulnerável do que quando ganhava menos. Porque agora tudo depende daquela renda continuar existindo. Antes, um problema significava aperto. Agora, significa colapso. Outro ponto importante é que o aumento de renda raramente vem sozinho. Ele costuma vir acompanhado de mais cobrança, mais horas, mais pressão psicológica. Você troca tempo por dinheiro e depois troca dinheiro por serviços para tentar recuperar o tempo perdido. Esse ciclo parece lógico, mas é extremamente ineficiente. Você trabalha mais para ganhar mais. Ganha mais para gastar mais. Gasta mais para compensar o cansaço de trabalhar mais. E no fim, a liberdade prometida nunca aparece. A vida fica cheia, mas não leve. O calendário fica ocupado, mas não significativo. O dinheiro entra e sai rápido demais para criar segurança real. E o mais perigoso, quanto mais alto o padrão de vida, menor a tolerância a riscos. Você não pode errar. Não pode reduzir. Não pode experimentar caminhos diferentes. Porque qualquer queda ameaça toda a estrutura. É assim que pessoas altamente produtivas acabam presas em rotinas que odeiam, mas não podem abandonar. Elas não estão presas por falta de renda. Estão presas porque seus custos cresceram junto com ela. Liberdade não vem de ganhar mais. Vem de precisar de menos para viver. Sem isso, trabalhar mais apenas acelera a esteira. Na próxima parte, vamos falar sobre como o medo de perder estabilidade impede decisões que poderiam criar liberdade real e por que a maioria das pessoas nunca sai desse ciclo. Em teoria, todo mundo quer liberdade. Na prática, quase todo mundo escolhe segurança, e isso não é porque as pessoas são fracas. É porque o medo é racional. Quando sua vida depende totalmente da sua renda mensal, qualquer instabilidade vira ameaça real. Não é desconforto, é risco. Risco de não pagar contas. Risco de perder moradia. Risco de comprometer pessoas que dependem de você. Esse medo molda decisões silenciosas todos os dias. Você não troca de trabalho porque o atual é ruim, mas previsível. Você não tenta algo novo porque não sabe quanto vai ganhar nos primeiros meses. Você não reduz horas porque precisa manter o padrão atual. Assim, a segurança vira uma jaula confortável. Ela não machuca imediatamente, mas também não deixa você se mover. O problema é que essa segurança é frágil. Ela depende de fatores que você não controla: economia, mercado, decisões da empresa, saúde, contexto familiar. Ainda assim, o cérebro prefere essa fragilidade conhecida a qualquer incerteza diferente. Trabalhar mais reforça esse padrão. Quanto mais você ganha, mais responsabilidades assume. Quanto mais responsabilidades, mais você depende daquela renda específica. Isso reduz drasticamente sua margem de manobra. Você não pode dizer não. Não pode negociar. Não pode pausar. A liberdade exige espaço. E espaço só existe quando suas necessidades básicas não dependem do próximo pagamento. Outro ponto crítico é o custo emocional desse medo constante. Mesmo quando tudo está bem, o corpo vive em alerta. Qualquer notícia vira gatilho. Qualquer instabilidade gera ansiedade. Você não está relaxado. Você está apenas funcionando. Muitas pessoas confundem isso com maturidade, com vida adulta. Mas viver constantemente em modo de sobrevivência financeira não é maturidade. É desgaste acumulado. Esse desgaste afeta decisões de longo prazo. Você escolhe o caminho que mantém o fluxo imediato, não o que constrói algo sustentável. Escolhe o seguro agora, mesmo que isso custe anos depois. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que deveriam fazer e nunca fazem. Elas entendem o problema intelectualmente, mas emocionalmente estão presas. E aqui está o ponto central. Trabalhar mais dentro de uma estrutura rígida não reduz esse medo. Ele aumenta, porque você sobe o nível do jogo, mas as regras continuam as mesmas.
você passa a ter mais a perder. Liberdade não começa quando você ganha mais coragem. Começa quando você reduz o tamanho da ameaça. Na próxima parte, vamos falar sobre por que tempo, energia e atenção valem mais do que renda bruta e como a busca cega por dinheiro destrói exatamente esses recursos. Existe uma ideia silenciosa que guia muitas decisões financeiras, a de que dinheiro pode ser trocado por qualquer coisa. Na prática, isso não é verdade. Dinheiro compra conforto, compra acesso, compra conveniência, mas ele não cria tempo. Não restaura energia, não recupera atenção desperdiçada. Esses 3 recursos são finitos. E o erro mais comum é sacrificá-los para ganhar mais renda, acreditando que isso será temporário. Raramente é. Quando você trabalha mais, você não está apenas vendendo horas, está comprometendo sua capacidade cognitiva. Cansaço reduz clareza. Estresse reduz paciência. Exaustão reduz visão de longo prazo. Isso cria um ciclo invisível. Você trabalha mais para ganhar mais. Mas quanto mais trabalha, menos consegue pensar estrategicamente. Quanto menos pensa estrategicamente, mais depende de continuar trabalhando. Esse ciclo é eficiente para o sistema, não para você. Tempo não é apenas quantidade de horas livres. É a capacidade de usá-las com lucidez. Uma pessoa pode até ter tempo fora do trabalho, mas sem energia mental, esse tempo não gera construção. Vira apenas recuperação mínima para o dia seguinte. A atenção segue a mesma lógica. Ambientes de alta carga de trabalho fragmentam o foco. Interrupções constantes treinam o cérebro para reagir, não para criar. Sem atenção profunda, você não desenvolve habilidades raras. Sem habilidades raras, sua renda depende apenas de volume de esforço. Isso prende você ao modelo de troca direta tempo por dinheiro. Liberdade exige o oposto. Exige alavancagem. Exige decisões que continuam gerando valor mesmo quando você não está presente. Mas isso só é possível quando você preserva energia e atenção suficientes para pensar fora da urgência. Trabalhar mais rouba esse espaço. Ele cria a sensação de progresso, mas impede transformação. Outro ponto pouco discutido é o custo invisível da exaustão crônica. Ela normaliza escolhas ruins. Você aceita condições que não aceitaria descansado. Aceita prazos irreais. Aceita sobrecarga como algo inevitável. Isso não acontece de uma vez, é gradual. Quando percebe, o padrão já está instalado, e então surge a ilusão mais perigosa, a de que a única saída é trabalhar ainda mais. Na próxima parte, vamos fechar o vídeo explicando o que realmente constrói liberdade. Quais são os pilares práticos e por que reduzir dependência é mais importante do que aumentar renda? Depois de tudo isso, fica claro que liberdade não nasce do aumento constante de renda. Ela nasce da redução de dependência. Liberdade financeira não é um número alto. É a capacidade de dizer não a horários ruins, dizer não a ambientes tóxicos, dizer não a decisões feitas por medo. Isso só é possível quando sua estrutura de vida não exige esforço máximo o tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas constrói uma vida que precisa funcionar em 100% de potência constantemente. Qualquer falha quebra tudo. 2 salários totalmente comprometidos, custos fixos altos, pouca margem, nenhuma flexibilidade. Nesse cenário, trabalhar mais não é uma escolha, é uma obrigação. Liberdade começa quando você constrói uma base que funciona com menos renda obrigatória, menos despesas rígidas, menos dependência de performance constante. Isso não significa viver mal, significa viver abaixo do seu limite máximo. A diferença entre quem se sente preso e quem se sente livre raramente está no salário. Está na margem de tempo, margem de dinheiro, margem emocional. Quem tem margem consegue esperar. Quem não tem, aceita qualquer coisa. Outro ponto central é entender que trabalhar mais raramente resolve problemas estruturais.
Se seu custo de vida cresce junto com sua renda, você continua no mesmo lugar. Se sua identidade está ligada à produtividade, você nunca desacelera. Se sua segurança depende apenas do próximo pagamento, você nunca relaxa. Liberdade exige desacoplamento, desacoplar identidade de trabalho, desacoplar segurança de esforço imediato, desacoplar valor pessoal de renda mensal. Isso é o oposto do que o sistema ensina. O sistema recompensa quem está sempre ocupado, mas ocupa as pessoas justamente para que elas não tenham tempo de questionar. A pergunta certa não é como ganhar mais? Quanto da minha vida eu preciso vender para manter esse padrão? Quando essa resposta começa a incomodar, algo muda. Liberdade não aparece de repente, ela é construída em silêncio, em decisões menores, em escolhas menos visíveis, em não acompanhar certos padrões. Ela surge quando você para de tentar vencer o jogo trabalhando mais e começa a mudar as regras do jogo para si mesmo. Se você entendeu isso, o vídeo cumpriu seu papel. E a partir daqui, o próximo passo não é esforço extra. É clareza.